Depois de ter sido apresentado como uma grande novidade da velocidade para 2019, o Open de Portugal de Velocidade rumou até Braga para a segunda prova do campeonato, com 14 carros a alinharem no circuito Vasco Sameiro. Aqui a grelha da partida cresceu para 14 carros face à prova de estreia no Estoril. Mais uma vez, sem campeões absolutos. No Open de Portugal de Velocidade, há 8 categorias, todas elas com um vencedor. As duas primeiras corridas foram de sprint, com uma duração de 20 minutos, a última de endurance, com 40 minutos, a corrida que dá mais pontos para o campeonato. Nuno Batista, Francisco Mora, Paulo Martins, Miguel Lobo, André Tavares, José Fafiães e Gabriela Correia voltaram a estar presentes em mais uma ronda do Open de Portugal de Velocidade. Nas duas sessões de treinos cronometrados, Miguel Lobo e José Correia conseguiram os melhores tempos, o que determinou as grelhas de partida para as duas primeiras corridas do fim de semana. Miguel Lobo chegou à primeira prova do Open de Velocidade no Estoril com o Porsche Cayman GT4. Agora veio até Braga com o Mercedes AMG GT4, um carro com o qual pretende continuar até ao fim do campeonato. O carro é utilizado também no campeonato europeu de GT4, teve um toque na corrida antes do Estoril e por isso não foi possível fazer a corrida do Estoril com este carro. Portanto, o Cayman era a opção que tínhamos e assim foi. Dois carros distintos e com poucas semelhanças entre eles. Dois carros totalmente diferentes. O Cayman é um carro muito neutro, mais acessível de se guiar, mais previsível. O Mercedes é naturalmente mais rápido, é um carro novo, bastante mais potente. É um bocadinho mais pontudo, mas estamos no caminho para chegar a um bom setup e torná-lo mais acessível. Quem também encontra diferenças é o piloto Joaquim Santos. Trocou pela primeira vez o Rallycross pela velocidade, onde está ao volante de um Seat Leon da equipa Martins Speed e faz equipa com o jovem Daniel Teixeira, uma das grandes promessas do automobilismo nacional. Uma dupla perfeita que já no Estoril mostrou bom andamento, com Teixeira a ser o mais rápido dos TCR. Uma proeza que voltou a repetir em Braga nos treinos cronometrados para a segunda corrida, onde fez o melhor tempo dos turismos e TCR. Muito mesmo. Muito pela velocidade, pela pista, pelas trajetórias, que são totalmente diferentes de um carro de rallycross, tem uma condução totalmente diferente e eu tenho que me habituar a trajetórias de velocidade e estou a consegui-lo. A primeira corrida foi mais curta do que o habitual. Das 14 voltas previstas, apenas 8 foram em formato sprint, uma vez que o safety car teve de entrar em pista para que os reboques da organização pudessem retirar o Seat Leon MK3 de Pedro Marques, que ficou mal parado no circuito quando se partiu um braço de suspensão do carro. Um final infeliz para quem tinha arrancado das boxes. José Correia, ao volante do Nissan GT-R, abandonou a corrida após a primeira volta, depois de também ele ter partido das boxes ao encontrar o acesso à pista fechado. Na última posição da tabela ficou a dupla José Fafiães e Manuel Valente ao volante do Mazda MX-5 e foram os terceiros na categoria T5. Com o Fiat 500 Abarth, Francisco Mora terminou a primeira corrida na 11ª posição. Foi o segundo da categoria T5. Jorge Rodrigues assumiu a liderança nos T5 na estreia no Open de Velocidade, também com o Fiat 500 Abarth do antigo troféu monomarca e ocupou o 10º posto da tabela. Em nono lugar, ao volante do Honda Civic Type R, a dupla André Tavares e Miguel Mota. Na categoria dos T4, terminaram em segundo. Jorge e Pedro Silva, acompanhados pelo Renault Clio, estrearam-se no Open de Portugal de Velocidade. Cruzaram a meta em 8º lugar e arrecadaram o primeiro lugar nos T4.
A jovem piloto de 17 anos, Gabriela Correia, teve um início complicado. Arrancou para a primeira corrida diretamente das boxes. Terminou na 7ª posição e em primeiro na categoria dos T1. O piloto da Volkswagen Golf GTI, Paulo Martins, foi o 6º a cruzar a linha da meta. O resultado possível, tendo em conta as capacidades do carro. O TCR, mais próximo da versão de estrada. Ainda assim, continuou na frente dos T2. Daniel Teixeira e Joaquim Santos, com o Seat Leon Supercopa MK3, foram os quintos, mas lideraram na categoria TCR DSG, ou seja, os carros com caixa de velocidade de série. Mais uma estreia no Open de velocidade. Gonçalo Manaú entrou em Braga com o pé direito. Foi o 4º a cortar a meta e 2º na categoria G2. Francisco Mora, filho do piloto com o mesmo nome que conduziu o pequeno Fiat 500, foi o primeiro na categoria dos TCR, apesar de ter chegado à linha da meta em terceiro. O campeão nacional de velocidade em 2016 entrou na corrida ao ataque e assumiu a 2ª posição durante 8 voltas, à altura em que entrou em pista o safety car, no preciso momento em que foi ultrapassado pelo Porsche de Nuno Batista, que defendia a liderança conquistada nas 3 corridas da primeira ronda no Estoril. Foi primeiro da categoria do G2. Tentei também bater o meu melhor tempo aqui em Braga, não consegui, fruto também se calhar de algum tráfego na qualificação, e depois na corrida tentei ir atrás do GT aqui também da Veloso, do AMG GT, ainda consegui estar próximo nas primeiras 3 voltas, mas depois não consegui mais e o Nuno Batista acabou por me passar a 3 voltas, depois, 2 voltas antes de entrar o safety car. Tive uma corrida muito condicionada, ainda consegui mesmo, o carro ia pela reta fora sempre a falhar, e tive uma corrida muito difícil nesse aspecto. Depois consegui mesmo assim ter ritmo para passar o Kiko Mora no TCR, mas nestas condições era impossível chegar ao Mercedes. Na estreia aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport, Miguel Lobo dominou e liderou desde a primeira volta até ver a bandeira de xadrez da primeira corrida, não dando qualquer hipótese aos adversários. O piloto mostrou uma boa adaptação ao carro, conquistou 2 pole positions e fez a melhor volta na prova com 1 minuto, 23 segundos e 181 milésimas. Foi primeiro na categoria G3. A corrida foi curta, no entanto, é pena porque íamos com uma vantagem muito confortável. Se a corrida tivesse sido concluída com os 20 minutos, teríamos com certeza uma vantagem ainda maior. Portanto, o safety car ter entrado ou não, a mim não me diz absolutamente nada. Novo dia, novas corridas. A manhã de domingo começou com a 2ª prova do Open de velocidade. Uma corrida igual à de sábado, em formato sprint, com uma duração de 20 minutos, mas com um protagonista diferente. A dupla do Seat Leon Supercopa MK3, Daniel Teixeira e Joaquim Santos,
foi a 14ª a cortar a meta. Eles que sofreram na pele as adversidades do circuito de Braga, sobretudo com o calor que se fazia sentir. A 5 voltas do final, viram-se obrigados a abandonar com problemas de pneus. Apesar de tudo, garantiram o primeiro lugar da classe TCR-DSG. José Fafiães e Manuel Valente, ao volante do Roadster MX-5 do antigo troféu monomarca da Mazda, foram os terceiros na classe T5. Chegaram à linha da meta na 13ª posição. O Fiat 500 de Francisco Mora terminou no 12º posto e em segundo lugar nos T5. A dupla estreante do Open de Velocidade, Jorge e Pedro Silva, foi a 11ª a ver a bandeira de xadrez na segunda corrida, embora tenha ficado com o segundo lugar da categoria T4. Mas problemas de pneus obrigou o Clio a cortar a meta muito devagar. Na posição acima, outra dupla, André Tavares e Miguel Mota, chegaram na 10ª posição, mas foram os primeiros nos T4. Também com o Fiat 500, Jorge Rodrigues foi o primeiro da classe T5 e terminou no 9º lugar da tabela. Na categoria dos TCR, o Seat Leon Supercopa, de Pedro Marques, regressou à pista depois do problema mecânico do primeiro dia e terminou no 2º lugar. Cruzou a meta na 8ª posição. Paulo Martins chegou ao fim da corrida 2 no 7º posto da tabela, ainda assim líder na categoria dos T2. Ao volante do Seat Leon Supercopa MK3, Gabriela Correia continuou na frente dos T1, apesar de ter cortado a meta em 6º, apanhando um susto já no final da prova, quando bateu nos pneus delimitadores da pista. Numa das últimas voltas tive um pequeno deslize, então eu apontei um bocado mal para a curva e aí vi que os pneus já estavam muito em cima, já não tinha tempo de desviar e pronto, levei os pneus comigo. O piloto da Porsche 997 GT3 Cup, Gonçalo Manaú, terminou na 5ª posição, com uma diferença de 50 segundos e 935 milésimas para o primeiro, sendo o segundo na classe G2. Com o Cupra TCR, Francisco Mora foi 4º. Desta vez não se envolveu na discussão dos melhores lugares com os carros de GT e assegurou a liderança nos TCR. Por uma opção tática, Nuno Batista não colocou pneus novos no Porsche, pelo que adotou uma corrida mais conservadora para assegurar a 3ª posição, primeiro da classe G2. O Porsche esteve melhor? Sim, agora já não falhava. Já pude dar o máximo de princípio a fim. O meu início da corrida não foi bom, estava com os pneus demoraram a aquecer, provavelmente estavam ainda com muita sujidade da agregada aqui do parque fechado, que usei os mesmos pneus de ontem. Vou guardar os melhores pneus para a corrida grande e os pneus tinham muita sujidade e primeiro que a sujidade saísse custou 3 voltas. Depois a partir daí consegui encontrar o meu ritmo e consegui paulatinamente chegar ao Mercedes e acabei a 1 segundo e pouco dele. Vamos ver agora para a última corrida, que vou apostar tudo na última corrida. Ao volante do Mercedes AMG GT4, Miguel Lobo ainda tentou atacar o primeiro lugar, mas ao fim de 6 voltas e já a mais de 2 segundos de distância do líder, o piloto de Passos de Ferreira percebeu que o carro preparado pela Veloso Motorsport era bastante mais lento que o Nissan GT-R, que seguia na primeira posição. Os cerca de 600 cavalos de potência do carro japonês faziam-se notar particularmente na longa reta da meta do circuito Vasco Sameiro, coisa que os 440 cavalos do Mercedes AMG dificilmente conseguiam contrariar. Assim, Miguel Lobo teve de se contentar com o lugar intermédio do pódio e primeiro da categoria G3. Pelo meio, registrou com a melhor volta do Mercedes a 5ª passagem pela linha da meta, com o tempo de 1 minuto, 22 segundos e 519 milésimas. O nosso carro tem 440 cavalos, o José Correia tem mais de 600, portanto andei sempre a menos de meio segundo no miolo, mas na reta torna-se impossível, até que ao fim da 4ª volta decidimos em unanimidade abrandar um bocadinho e tentar gerir o nosso carro para não correr riscos e garantir-nos o 2º lugar.
Segunda corrida, novo vencedor. Depois de no Estoril as coisas não terem corrido bem ao piloto bracarense, José Correia jogou em casa, partiu para a corrida 2 na pole position e dominou até ao fim a fazer o melhor tempo na volta 10 com 1 minuto, 21 segundos e 478 milésimas. Foi líder de G1. A primeira, como é óbvio, eu saí, como não me deixaram alinhar também não corri, não é? Esta sim, já alinhei, corri, portanto fiz o meu melhor, embora o carro ainda não está naquelas perfeitas condições que tem que estar, mas já esteve ao nível de conseguir andar na frente. Os carros de turismo também são uma aposta no Open de velocidade e por isso mesmo também merecem destaque. São vários os que se encontram fechados em garagens depois de vários anos nas pistas nacionais, onde deram corpo a diversos troféus monomarca, inclusivamente além fronteiras. O Renault Clio de Jorge Silva é um bom exemplo disso. O carro é muito bom, eu gosto muito do carro, tem um comportamento muito neutro. É pena realmente haver poucos concorrentes nesta classe. Um carro com qualidade que pode motivar mais pessoas a encontrarem no Open de velocidade uma boa solução em termos financeiros. Porque é um carro económico, portanto tanto o custo de aquisição como o custo de manutenção é económico e é um carro fácil de conduzir. Já Jorge Rodrigues fez uma pausa nas corridas internacionais, em especial no campeonato italiano de GT, onde corre com o Maserati, e veio até Braga com um dos pequenos Fiat 500 com que organizou em Portugal uma competição monomarca. Um carro que eu já não estava habituado, aproveitei os treinos livres de hoje para me acostumar de novo ao carro. Mas é um carro muito engraçado de guiar, muito giro, e, portanto aproveitei esta pausa e este intervalo para correr cá em Portugal com o carro neste novo campeonato Open em Portugal. Um carro que é também acessível. Regressamos agora para a segunda e última corrida no circuito Vasco Sameiro. Depois de 2 provas em formato sprint, foi a altura de testar a resistência dos pilotos com a corrida 3 em formato endurance, com uma duração de 40 minutos e paragem obrigatória nas boxes para troca de pilotos, quando os carros são repartidos por 2 condutores. Entre a sorte e o azar andou José Correia. Depois do abandono na corrida 1 e da vitória da corrida 2, o piloto bracarense viu-se obrigado a desistir na segunda volta da terceira corrida devido a problemas na direção assistida do Nissan GT-R. Gabriela Correia completou a classificação da corrida 3 depois de também ela ter sido obrigada a abandonar com um furo no Seat Leon. Completou apenas 20 das 28 voltas. Ainda assim, a piloto foi a primeira na classe dos T1. A dupla José Fafianzi e Manuel Valente, com o Mazda MX-5, foi a 12ª a cortar a meta do circuito. Os pilotos terminaram na 3ª posição da categoria dos T5. Ao volante do Fiat 500, Francisco Mora terminou no 11º posto da tabela, ainda assim segundo nos T5. Daniel Teixeira e Joaquim Santos cruzaram a meta na 10ª posição e venceram a classe TCR DSG, depois de terem sido obrigados a passar pelas boxes para substituir o pneu direito da frente devido a um furo. Uma vez mais, as dificuldades do circuito e o calor ainda maior a criarem grandes dores de cabeça aos pilotos. Para a história da equipa, ficou o registro do melhor tempo na volta 10, com 1 minuto, 28 segundos e 610 milésimas. Na posição acima, ficou a dupla André Tavares e Miguel Mota, conquistaram o 2º lugar na classe T4. O estreante Jorge Rodrigues com o Fiat 500 chegou no final na 8ª posição, mas foi o primeiro na categoria T5. A dupla Jorge e Pedro Silva, ao volante do Renault Clio, cruzou a meta no 7º lugar. Foram os primeiros dos T4, fazendo o melhor tempo na 7ª volta, com 1 minuto, 32 segundos e 717 milésimas.
Com o Seat Leon MK3, Pedro Marques terminou na 6ª posição. Ficou em segundo na categoria dos TCR. Com 1 minuto, 28 segundos e 718 milésimas na terceira volta, Paulo Martins chegou à linha final em quinto. Conseguiu o primeiro lugar na categoria dos T2. Gonçalo Manaú, com o Porsche 997 GT3 Cup, repetiu o quarto lugar da primeira corrida de sprint. Depois das rampas, Manaú estreou-se no Open de velocidade, já a conquistar o segundo lugar na categoria de G2. Nos 3 primeiros lugares, um trio já conhecido o fim de semana. Francisco Mora, ao volante do Cupra TCR, voltou a não ter oposição para assumir o melhor lugar na categoria dos carros de turismo, liderando da primeira à última volta. À sua frente, ficaram apenas 2 GTs. Miguel Lobo terminou em segundo depois de ter começado por liderar a prova. No entanto, nas ultrapassagens aos adversários mais lentos, o piloto do Mercedes não conseguiu evitar um peão, caindo primeiro para o 3º posto. Mas da 9ª até à 28ª e última volta, o piloto de Passos de Ferreira conseguiu recuperar o segundo lugar. Mesmo assim, foi primeiro na categoria de G3. Arrancamos, mantivemos o primeiro lugar durante algumas voltas, estávamos confortáveis, mas atrasámos-nos nas dobragens e quando tinha o Nuno Batista atrás de mim estava também preso numa dobragem a tentar escapar-me desse carro que estava a dobrar, provavelmente fui demasiado cedo ao acelerador, fiz um peão. Ainda tentei recuperar, acabamos relativamente próximos, mas não foi possível. A escolha de Nuno Batista em arrancar para a derradeira corrida com pneus novos no Porsche revelou-se acertada e o piloto do Porto assumiu a liderança da corrida à 8ª volta para acumular segundos de vantagem sobre o seu adversário mais direto. No final, acabou a vencer com quase 21 segundos de vantagem para o segundo classificado e liderou na categoria de G2. Sim, esta era a corrida mais importante do programa, que dá mais pontos. E de facto foi uma estratégia pensada desde o início do fim de semana, guardar os melhores pneus para a última corrida e eu sabia que tinha ritmo de corrida pelo menos para andar de igual para igual com o Mercedes. Talvez numa volta só o Mercedes seja mais rápido, mas em ritmo de corrida eu acho que nós estamos lá e assim foi. O meu ritmo de corrida acho que a partir da 6ª volta foi ligeiramente melhor e eu fui-me aproximando e depois ele cometeu um erro e que me permitiu ganhar a prova de certa forma descansado. Em Braga, a grelha de partida contou com 14 carros em pista, mais do que no Estoril. Um número que satisfaz a organização, cujo objetivo é trazer novos pilotos à competição. Os campeonatos estão bons, já o ano passado também estavam bons a nível de concorrentes. Não há dúvida nenhuma que se deve também aqui um grande boom das pessoas que querem ir a Vila Real, como sempre. Mas temos estado a trabalhar sistematicamente para trazer novos pilotos e para manter os atuais. Um campeonato promovido pela ANPAC e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting que apostou neste novo formato para atrair mais pilotos para a velocidade, mas também com o objetivo de se aproximar de Espanha e ter mais competições ibéricas. Alterou-se o regulamento, acrescentaram-se categorias e classes. Uma aposta que ainda está a dar os primeiros passos, mas que parece já estar a dar frutos. 3 corridas, 3 vencedores diferentes, numa discussão renhida pelos primeiros lugares. O próximo desafio é em Vila Real, de 5 a 7 de julho. Até lá! Yeah.